Aqui nos estúdios da Jardim FM, às 12h02, José Márcio da Silva. Por sinal, a Associação de Resgate Histórico e Cultural de Jardim, a REIJA, vai lançar o seu tomo 3. É o terceiro livro da terceira Feira Cultural, realizada neste ano 2025, não é? E que será apresentado com exclusividade no Instituto Cultural do Cariri. É isso mesmo, professor Márcio, bom dia mais uma vez, bem-vindo aos estúdios da Jardim FM. Eu gostaria, antes de você falar, dizer que a gente encontra pessoas na rua dizendo, quando o professor está no rádio, a gente não desgruda de jeito nenhum, porque tem tudo a ver com a gente. É tão gostoso ouvir isso, professor José Márcio da Silva. Boa tarde, Ademir. Boa tarde à população do Jardim. Deixar um abraço para minha família, deixar um abraço para meus alunos lá da Escola do Bom Sucesso. Ademir, isso é uma coisa realmente gratificante e assim, eu me tomo de susto também, porque a minha intenção é contribuir com a cidade, mas eu não achei que tivesse assim tanta repercussão com relação ao que a gente fala aqui, sabe? Mas a ideia sempre é contribuir com a nossa cidade, viu? E Ademir, fico feliz com esse reconhecimento do ICC, embora algumas instituições aqui da própria cidade não reconheçam a gente, mas você vê o Instituto Cultural do Cariri, que é uma das mais antigas do Ceará e do Nordeste, é uma das mais valiosas do Ceará e do Nordeste, reconhecer o trabalho da gente aqui em Jardim. Isso é grandioso demais, é gratificante, viu? Exatamente, professor, gratificante mesmo, né? Isso reforça aquela máxima de que santo de casa não obra milagre, ou obra sim, professor? Obra, porque assim, você falou aí bem desses grupos que se formaram. Olha, pessoal, Jardim é uma cidade que trabalha para sua destruição. Jardim é uma cidade autodestrutiva. A gente tem potenciais humanos e de trabalho aqui absurdamente incríveis. Só que essa gama de potencial não é aproveitada na cidade. Você vê aí meio mundo de gente se formando aí, médico, advogado, engenheiro, de todas as áreas possíveis. Aí vão tudo trabalhar na Paraíba, trabalhar no Pernambuco, trabalhar no Ceará. A cidade não absorve os talentos. Nós temos pintores, escritores, cantores, gente, a população de Jardim é absurdamente talentosa, incrivelmente talentosa, mas a cidade, ela não absorve isso, pelo contrário, muitas das iniciativas que são criadas dentro da cidade, com o tempo elas se acabam, por devido à questão da força necessária para manter, elas acabam não suportando e sucumbindo. Então Jardim não mantém suas tradições, mas Jardim não mantém seu potencial humano e cultural, histórico, nem de trabalho. O Jardim perde tudo isso. Jardim, infelizmente, é uma cidade suicida. Tem que colocar esse termo porque é verdadeiro. Como é isso, professor? Porque você imagine só que dentro da preservação da vida, o natural, eu até comentei com você antes, que a psicologia social, que estuda as comunidades e a sociedade, ela fala que uma cidade, quando ela se mantém, ela tem todos os instintos de preservação da vida. Por exemplo, você no seu instinto natural da vida, você vai numa estrada, você vê uma cobra. Qual é o seu instinto natural? É você sair de medo ali, sair de perto daquela cobra, porque sabe que vai causar risco para a sua própria vida. Você sabe disso, você não corre para cima de uma cobra. Então, toda cidade que se preserva, que quer se desenvolver, quer se manter viva, ela dá valor a tudo que tem, ela não destrói o que tem. Você vê aí, você falou em 50 grupos culturais de jovens de Jardim, ali em Barbalha, meu Deus, quando você vai para aquelas apresentações culturais de manhã, no domingo de manhã, no Pau da Bandeira, meu Deus, você fica impressionado com a quantidade de grupos culturais que existem em Barbalha, mas que Barbalha mantém, porque tudo que vai lhe manter a vida, você mantém perto de você. Você não afasta o que lhe mantém a vida. Você não afasta o que lhe mantém saudável, o que lhe mantém bem. Pelo contrário, você faz cuidar, você faz manter para aquilo dali continuar existindo. E Jardim,
ele vai na contramão disso. A psicologia social explica que Jardim é um tipo de cidade que se autodestrói, porque tudo que mantém a vida aqui, tudo que mantém a cultura, as tradições, é abandonado, é deixado ao acaso e acaba acabando, se destruindo, se mantendo e depois cai no esquecimento. Jardim, infelizmente, é uma cidade autodestrutiva, infelizmente. E nós temos que mudar esse roteiro da nossa vida. A gente primeiro tem que enxergar como é que nós somos enquanto cidade e a gente tem que mudar esse roteiro, porque às vezes as pessoas fazem esse tipo de coisa. A gente vê muito boicote aqui na nossa cidade, tem muita gente que age de forma a boicotar os trabalhos dos outros. Por exemplo, o nosso mesmo da associação, já teve várias pessoas que tentaram boicotar nosso trabalho. Então, ao invés da pessoa chegar e colaborar e ajudar para poder as coisas melhorar, a pessoa quer acabar oxente, que é isso? Então, isso é um tipo de ação autodestrutiva, né? Há pessoas na nossa cidade que colaboram para o fim da cidade e não para o desenvolvimento. Então, pelo amor de Deus, vamos mudar essa cabeça, vamos mudar essa concepção de vida, vamos amadurecer, vamos crescer e, pelo amor de Deus, vamos dar um destino mais iluminado para essa nossa cidade de Jardim, viu? 12h mais 8 minutos, 12h08. Muita gente já chegando aqui, viu, professor? No WhatsApp da Jardim FM, né? A Salete disse que a população só valoriza os de fora. Ora, é um tema muito sensível, né? Esse é um tema, na verdade, muito sensível. Porque, de fato, tem essa máxima válida, né? Funciona, portanto, com os artistas da terra, por exemplo, que quando é de casa, acaba de dizer, não, é de casa. Mas se é de fora, acaba de dizer, de fora. Enfim, isso é uma máxima não só em Jardim, mas em todo o Brasil, creio que em todo o planeta. Eu vou me reportar às palavras aqui do professor Alberto Amaro Filgueira, que disse a seu respeito, professor José Márcio da Silva, de que realmente você é um jardinense diferenciado. Enquanto agentes públicos denigrem e saqueiam cofres públicos, existem pessoas do bem iguais a você, semeando conhecimento e desenvolvendo pesquisas que levam dias, anos. E por isso, parabéns à cultura de Jardim e futuras gerações, disse professor Alberto Amaro Filgueira. É isso mesmo, professor? Ademir, você falando aí essa questão dessa... A natureza humana, ela é igual em todo canto do mundo, sabe? Isso aí é inegável desde tempos antigos. Assim, só que há lugares que são diferentes uns dos outros porque certos aspectos da natureza humana são vencidos. Por exemplo, lá em Barbalha mesmo, se Barbalha tivesse a mesma natureza, a mesma concepção de sociedade de Jardim, Barbalha não seria do jeito que é. Você imagina só Barbalha 30 anos mais jovem do que Jardim. Jardim era para estar ensinando. Jardim era para estar dando lição de vida a Barbalha. E Barbalha, meu Deus, a organização social e humana de lá é totalmente diferente. Então, há pessoas de lá de Barbalha que querem boicotar a cidade, é claro que há. Há pessoas que valorizam mais os de fora, é claro que há. Mas, de modo geral, a sociedade de Barbalha, um exemplo, né? Mas a gente pode citar outras cidades, elas conseguiram vencer esse tipo de ideia que só traz atraso para a cidade, e tanto que o reflexo dessa forma de pensar positiva de Barbalha é isso. A gente vê uma festa linda daquela, enorme, meu Deus, aquela festa de Santo Antônio. E Santo Antônio também não é padroeiro de Jardim. Por que a gente não consegue desenvolver na nossa cidade? Por que a gente tem essa questão de olhar para fora e não para dentro, sabe? E a gente tem que começar, pessoal, a mudar nossa concepção de vida. A gente, na Associação de Resgate Histórico e Cultural, é isso que a gente está fazendo. A gente não está só resgatando a história e a cultura e fazendo evento por fazer, não. A gente está tentando mostrar para o cidadão de Jardim, meu filho, olhe para a sua cidade, olhe para o tanto de coisa boa, para o tanto de coisa bonita que tem no seu lugar, valorize seu lugar. É isso que a gente está tentando, é esse recado que a gente está tentando passar. A gente lançou agora digitalmente outro livro, né,
que já são 5, né, Ademir? A gente fez 3 das feiras culturais e publicamos outro que é da Festa dos Careta, né, da história, da tradição dos careta, e lançamos agora, ontem, outro sobre as aves de Jardim, que Jardim é uma cidade que tem muitas belezas naturais, só que a gente tá com os olhos fechados com relação a isso. Então a gente publicou esse livro ontem só de forma digital, porque nós não temos dinheiro para publicar um livro de páginas coloridas, é muito caro e nós não temos como arrecadar esse dinheiro. Então, ao invés da gente ficar com essa pesquisa só para nós, a gente resolveu divulgar para a população de forma digital nos WhatsApp, no grupo, para a população conhecer as belezas naturais, as aves que tem no seu lugar, saber o nome e tudo isso, né? Porque a gente só pode preservar e valorizar aquilo que a gente conhece. Então, o nosso intuito enquanto associação é isso, ó, olhe para sua cidade, rapaz, tem tanta coisa bonita, olhe para o seu lugar, valorize sua gente, valorize sua terra, sabe? Valorize sua cultura, porque isso a gente é igual a casa da gente. Você imagina um pai e uma mãe e os filhos de casa dão mais valor ao povo de fora do que as pessoas de sua própria casa. Isso é antinatural, isso não é natural, né? Porque o natural é o pai dar valor à sua esposa e dar valor a seus filhos. O natural é a mãe dar valor a seu marido e dar valor a seus filhos. O natural é o filho dar valor a seus pais e seus irmãos. Se isso não estiver acontecendo, isso não é natural, viu? Então, pelo amor de Deus, é isso que a gente quer, que a população olhe para seu lugar e veja, cara, aqui tem tanta coisa linda, vamos valorizar nosso lugar, é essa a nossa intenção, viu? Com certeza, professor, exatamente. Já amanhã, né, dia 11, no Instituto Cultural do Cariri, né? E aqui eu gostaria de enaltecer as figuras do professor Alberto Amaro, do professor Galberto. O professor Galberto é, na verdade, um contribuidor inenarrável da Reija, né, professor? Galberto é uma pessoa incrível, ele é um cidadão que saiu de Jardim, né? É um desses potenciais que a cidade não aproveita. Galberto é professor de universidades, Instituto Federal, Universidade Federal do Cariri, URCA, Centro Cultural do Cariri, Instituto Cultural do Cariri. Galberto está envolvido em todo tipo de ação e de instituição de trabalho no Cariri, Crato, Juazeiro e Barbalha, que faz uma diferença enorme. E um potencial desse aqui não é aproveitado dentro da nossa própria cidade. Então, Galberto, ele entrou para trabalhar com a gente, ele fez uma diferença muito grande, Todos nós trabalhamos, todos nós aqui estamos igualmente empenhados, né? E a gente só está tentando enaltecer o valor de cada um, mas todos têm uma contribuição significativa e imensa, viu? Nesse sentido, deixa eu lembrar aqui da professora Valéria, né? Professora Valéria Matias, né? Abraçar aqui também a professora historiadora Lúcia Lócio, né? Dona Lúcia Lócio. Deixa eu fortalecer aqui, enaltecer a figura da nossa querida Soraya Felipe, do nosso querido e agora um dos corredores mais renomados do Cariri, corrida de rua, Iranilton Leite, viu, professor? Essa turma aí que conjuntamente conosco pensam a Reija, né? A Associação de Resgate Histórico e Cultural de Jardim. O Leandro disse que gosta muito quando ele vai para o rádio e essas belíssimas entrevistas. Que belo trabalho que ele faz. Parabéns, professor Márcio. Exatamente. Dentre outras manifestações aqui, viu, professor? Deixa eu ouvir, se você me permite, professor Aleandro. Deixa eu ouvir, professor Aleandro. Ele que comanda as corridas 5K de Jardim. Fala, professor. Olá, bom dia, Ademir. Bom dia, Márcio, presente aí hoje participando do jornal, né? O jornal da Jardim FM. Quero parabenizar nosso amigo Márcio por ser esse guerreiro, né? Sempre trazendo contribuições sem precedentes para a cultura jardinense. E, infelizmente, essas pessoas que levam a cultura jardinense nos ombros, que levam o esporte nos ombros, não têm o reconhecimento da própria instituição pública que deveria
nos dá amparo, não é isso? Em Jardim fizemos algumas coisas de rua e infelizmente a contribuição da Secretaria foi pífia, e vemos também a contribuição que tem em relação à feira cultural em Jardim, e isso é lamentável, né? Precisa-se investir mais em pessoas, nas pessoas, o que realmente importa, né? Vemos aí a reforma do museu, de um prédio para museu, que é importante, sem dúvida é importante, mas temos que ver o preço. Olha o preço lá da obra, mais de R$500 mil para reformar 4 paredes. Aí vai dizer, não, porque tem que ser feito, não sei com que, não, meu filho, é feito com cimento, é com telha, não tem negócio especial, não. Não se justifica gastar R$500 mil em paredes, que é importante, sim, e esquecer de gente, pessoas que realmente faz acontecer a cultura, o esporte e o turismo na cidade de Jardim. Então, professor Márcio, parabéns, siga firme, né, nesse trabalho belíssimo, e parabéns a todos as pessoas que fazem esporte em Jardim, os atletas, artesãos, que infelizmente muitas vezes não têm o reconhecimento e o incentivo devido. Parabéns, Márcio, e obrigado, Aldemir, por publicar essas conquistas. Valeu. Nós te agradecemos, professor Aleandro, né? O coordenador das corridas de rua de Jardim, um forte cidadão por justamente resistir às pressões e às dificuldades, os percalços, né, quando o assunto é esporte em Jardim. Mas caminhando a passos lentos, afinal de contas, como sempre digo aqui, professor Márcio, alguém precisa comprar a ideia, professor. Olha, muito obrigado, Leandro, por suas palavras, viu? E a gente está fazendo trabalho na área da cultura, mas você está fazendo um trabalho igualmente, ou muito mais importante do que a gente, na área da saúde. Você está trabalhando na prevenção de doenças na nossa cidade. Quando você estimula o esporte, você está estimulando vidas, você está estimulando pessoas a praticarem esporte e se manter saudável. E você mesmo, Leandro, elevou o nível do esporte de rua aqui a um nível que Jardim nunca tinha conseguido chegar nesse nível, e você conseguiu isso. Então você merece todo o crédito, todos os parabéns pelo trabalho que você está fazendo, viu? Então Jardim é isso, pessoal. Jardim tem muitos potenciais, tem muitos talentos. Então, se essa cidade fosse uma cidade que naturalmente segue o ritmo da vida, todos esses trabalhos seriam valorizados e a cidade só teria a crescer. Mas como eu já disse, a cidade de Jardim é uma cidade que trabalha para sua autodestruição. Aí, infelizmente, todas as possibilidades que chegam, todos os talentos, todas as coisas que são criadas não são valorizadas e são perdidas e depois caem no esquecimento na nossa cidade. Isso é antinatural. O Jardim está numa situação antinatural e a gente precisa reverter isso. A gente precisa olhar para dentro da nossa cidade, enxergar esse problema, e a gente precisa enxergar e atuar de uma forma diferente, viu? Mas eu tenho esperança, viu, Aldemir? Eu também, professor. Por exemplo, eu me dedico à comunicação jardinense há pelo menos 20 anos, né? E posso, em alto e bom som, dizer que sou o único jardinense hoje com 20 anos de rádio jornalismo em Jardim. Nenhum outro jardinense teve essa oportunidade. Então veja o quanto isso aumenta e muito a nossa responsabilidade, né? Eu não me vanglorio por isso, tá certo? Mas eu me orgulho, com certeza, de ser um filho de Jardim, tá certo? Que precisou rodar o mundo, mas voltar à cidade do Natal, o seu torrão, para dar a melhor contribuição, não é? Como tantos outros jardinenses que até pensam em voltar para contribuir com o Jardim, mas eu vou deixar o mas com os 3 pontinhos, né? Exatamente. Além daqueles que você já falou, que se profissionalizam e caem fora em busca de oportunidades, porque a município, a cidade, ninguém pensa de forma macro.
E precisa pensar de forma macro. Quando alguém ousar pensar de forma macro, a fim de abraçar toda essa demanda, todo mundo vai perceber. Rapaz, fulano de tal pensa no todo, no coletivo. Ou seja, enquanto alguém estiver pensando no individual, não é? Então cada um por si, Deus por todos. Aí a cidade não cresce, não tende a crescer. Né? Exato. Eu ouso dizer que Jardim parou 100 anos no tempo. Jardim parou 100 anos. Houve um tempo, em pelo menos 100 anos, no século passado, onde não se vendia, professor, um palmo de terra em Jardim. Em pelo menos 100 anos, você é sabedor disso, né? Onde nobres fazendeiros aqui viveram, né? E constituíram suas famílias e tal, Jardim não cresceu, não se desenvolveu porque eram, diga-se de passagens, 4, 5, 6 fazendas. É preciso que seja dito. Afinal de contas, a gente precisa falar de tudo abertamente sem perder o respeito. Mas não se furtar de discutir e decidir aquilo que é nosso. Então, o Jardim, no século passado, podemos dizer abertamente que parou no tempo. Não é? Não se vendia um palmo de terra. Se alguém invadisse o palmo alheio, sofria retaliações e assim por diante. Não é? Aí vem as novas gerações e vem novas concepções e vem novos entendimentos e, né, de fato, para tudo isso precisa de muita ousadia. Gente ousada que possa se debruçar sobre as situações e fazer acontecer. Bom, eu espero que nós estejamos de fato dando a nossa melhor contribuição, não é? Discutindo, falando, enfim, dialogando sobre essa terra que a gente tanto ama e que tantas outras pessoas que nos ouvem do outro lado do rádio agora estão certamente corroborando conosco. Porque também eu ouso dizer que para tudo existe prós e contras, né? Mas graças a Deus nós estamos aqui livres e limpos de coração para poder falar sobre o que temos e o que somos. Amanhã Jardim toma corpo e poder na região metropolitana do Cariri, no eixo Crajubá, porque o Instituto Cultural do Cariri recebe a REIJA. Então conta pra gente o que vai acontecer, professor Márcio. Olha, você imagine só que nós fizemos trabalhos aqui culturais e desde o início nós convidamos, a gente levava os convites impressos para a Câmara e muitos vereadores ajudavam a gente e iam visitar de tão bom grado, né? Às vezes a gente via um ou outro, a gente não pode negar, com a cara feia pra gente, como se a gente estivesse cometendo um erro. Mas a maioria estava lá de sorriso aberto, colaborando com a gente, visitando, valorizando. A gente mandava o convite para todas as instituições de cultura do município de Jardim. Várias apareciam e outras nem apareciam, nem mandava representante e nem dizer por quê. Porque que não queria, apesar da gente ter todo esse convite solene. E os mesmos convites que a gente mandava para cá, a gente também mandava para fora. A gente isso. Só imagine só o doutor Josier, que é doutor, ele tem doutorado e pós-doutorado. O homem é coordenador da Universidade Regional do Cariri, ele é um dos homens mais importantes da região do Cariri. E o homem veio, cara, com toda boa vontade, ele e o amigo dele, Paulo Wendel, que também é coordenador do curso de Geografia da Universidade Regional do Cariri, e vieram tão graciosamente dar palestra, e você vê pessoas daqui do lugar, não quer dar valor ao trabalho da gente, e a gente convidamos a Universidade Federal do Ceará, vieram professores de lá, Instituto Federal, né, a URCA, o Instituto Cultural do Cariri, o Centro Cultural do Cariri, todos eles, quando a gente mandava convite, eles apareciam. Da última vez fretaram uma Topi, que veio gente lá do Crato Tênis Clube, veio escritores, promotores, advogado, médico, veio uma gama de pessoas incrível, até a dona Joseni Lacerda, que é a maior cordelista do Brasil. Você imagina só, ela é considerada a maior cordelista do Brasil, e esse pessoal veio de tão bom grado, e aqui dentro da nossa cidade a gente manda convite,
E alguns ficam com ciúme besta como criança com a cara feia. Cara, que é isso? Crie vergonha na sua cara. Haja como adulto. Tá entendendo? Haja como adulto, não haja como criança irresponsável e mirrenta, não. Pelo amor de Deus. Então, esses convites que foram feitos à Jardim também foram feitos às instituições de fora. E as pessoas vieram e olharam, viram o trabalho que a gente está fazendo, e eles lá de fora reconheceram: rapaz, vocês estão fazendo um trabalho grandioso, e é daí que nasce esse convite que eles fizeram a gente, de convidar a gente, de reconhecer o trabalho da gente, que a gente não é reconhecido bem na cidade, apesar de tanta gente boa e humilde ter ajudado a gente e contribuído, mas oficialmente a gente não tem reconhecimento aqui. Então lá o Instituto Cultural do Cariri, que é um instituto de tradições antigo demais, é um dos mais reconhecidos da região do Cariri, do Ceará e do Nordeste, ele é referência no Brasil nos estudos da história. Eles convidaram a gente por reconhecimento e a gente vai lá, enquanto instituição, apresentar nosso livro, Coletânea Jardim, tomo 3, sobre os músicos de Jardim, que também são músicos de Juazeiro, que também atuam no Crato, que também atuam no Ceará. E eles estão reconhecendo e eu agradeço muito. Agradeço a Deus, agradeço ao trabalho de cada um de nós membros da REIJA. E agradeço à população de Jardim, a todas as pessoas que colaboraram com a gente, que contribuíram com a gente, que fizeram as feiras culturais e os eventos acontecer. Agradeço aos artistas que participaram, que acreditaram na ideia da gente, que foram lá e que participaram. Eu agradeço a todo mundo, viu? Tá aí. Professor José Márcio da Silva, grande contribuidor para a cultura de Jardim. Exatamente. Bom, vale justamente salientar, professor, para não ser injusto, como aquilo que a gente está reclamando, que existem grandes nomes da pintura, como bem você disse, da escultura, da literatura, não é isso? Do cordel, da música, que estão atuando aqui em Jardim. Não é? Muitos sem o devido valor, sem o devido fortalecimento, mas que estão ali, vivos. Não é? Esse trabalho da REIJA, por exemplo, nos deu a oportunidade de conhecer figuras importantíssimas, escondidos lá no pé da serra, do sítio, na serra, no distrito, não é? Escondidos, mas que tiveram a oportunidade e o prazer de se mostrar um pouco. Por sinal, essas histórias estão todas escritas e os nomes nos livros tomo 1, tomo 2 e tomo 3 da primeira, segunda e terceira Feira Cultural da REIJA. Ninguém jamais fez isso no Jardim, professor. Uma ideia que se transformou numa ação importantíssima que movimentou pessoas. E aqui estendeu nosso abraço a Arnes e Mana e Arnes do Jardim Buffet, que em todas as oportunidades nos abriram as portas. Pode contar conosco, pode vir para cá. Vamos encher de gente. E assim foi, né? Colaboradores como Mana, Arnes, Afonso Elias, todas as vezes Afonso disse: o som é o meu, pode botar lá e eu ainda vou cantar de graça. Enfim, tantos outros artistas que se dispuseram, não é? Com contribuições importantíssimas, a exemplo da saudosíssima Marcinha Souza, do saudosíssimo Juliano, JF da Pisada, não é? Do queridíssimo Zé de Alta, não é isso? Enfim, outros tantos que demandaram valor para a Feira Cultural. Importante, né? E para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, dizer que tem um livro em forma de e-book. O professor Márcio é mesmo muito altruísta, né? Então tem livro físico que você pode conhecer todas essas histórias, tudo que aconteceu no âmbito das 3 feiras culturais da REIJA, no tomo 1, tomo 2, tomo 3. Por sinal, tem muita gente que tem o livro em mãos, tanto 1, quanto 2, quanto 3, não é isso?
porque contribuíram e receberam o livro de presente, podem ler e conferir exatamente o que nós estamos dizendo. Tá certo? Amigos que, por sinal, contribuíram, que ainda não receberam o livro, vão receber, a gente entrega pessoalmente. E se você quiser adquirir o seu, tem, né, professor? Tem livro à disposição na sede da REIJA. Exatamente. E a mais nova proeza é o e-book, o livro digital da REIJA, que trata sobre aves. Ou seja, o professor Márcio está há pelo menos 3 anos, mais disso, mais do que isso. Há um bom tempo, na verdade, pesquisando. Você pensa que ele está dormindo, ele está no meio do mato, ouvindo passarinho. Exatamente. Quantas aves, professor? Quantas aves você conseguiu reunir na pesquisa? Olha, até o momento foram 215 aves que a gente pesquisou. Aqui no município de Jardim? No município. O Jardim, ele tem um diferencial que engloba uma quantidade de aves muito grande, porque a gente tem 3 biomas característicos aqui. Quando você só tem um bioma, então é só aquela quantidade restrita de aves que trabalha com a mesma quantidade de alimento e temperatura. Mas Jardim, como tem 3 biomas... Fala dos biomas. A chapada, né, que chama de chapadão, o pé de serra, né, que é com o vale, e a caatinga. O sertão. Isso, né? Então a gente tem 3 climas distintos, nós temos 3 tipos de vegetação distinta e que favorece a grupos de aves diferentes. Então há alguns tipos de ave que você só encontra no pé de serra, na mata mais fechada. Há alguns tipos de ave que você só encontra lá na caatinga mesmo, né? Na mata grossa mesmo. E outros tipos de ave que você só encontra em cima da chapada mesmo. Eles não se misturam, professor? Alguns poucos se misturam. Por exemplo, né? A gente tem nós temos tipo de rolinha. Nós temos a rolinha azul, né? Que é chama de pururu, né? A gente não conhece o nome dela aqui, mas alguns chamam de pururu, paruru, que ela só tem mais em cima da chapada, né? Na mata, em cima da chapada, ela é um pouco azulada. Aqui embaixo a gente já tem mais outras rolinhas, né? Mais claras, né? Aí tem a rolinha caldo de feijão. Então a gente tem características. Nós temos, por exemplo, alguns tipos de bentivi que você encontra em todos os climas, todas as vegetações. Mas, por exemplo, você tem um bentivi rajado que você só tem na caatinga ele, tá entendendo? Então nós temos aves que são exclusivas de cada grupo de vegetação. E temos aves que se adaptam muito bem a todos os tipos de clima e elas vivem num lugar e em outro, viu? A gente tem muitas aves, cada coisa linda. E a gente, na pesquisa, acabamos descobrindo que ninguém no Jardim tem conhecimento a respeito de todas as aves. Por quê? Porque assim, como a gente tem pessoas que moram só no sertão, aí conhece mais as aves do sertão. Nós temos pessoas que moram mais no pé de serra, aí conhece mais as aves do pé de serra. E tem pessoas que moram mais na chapada, que conhecem mais as aves da chapada. Aí fica que, para você ter conhecimento de tudo, tinha que você morar nos 3, né? Nos três lugares, né? E a gente conseguiu fazer uma viagem por esses 3 lugares durante quase 3 anos, verificando, e foi daí que a gente conseguiu constatar essa enorme variedade de aves, né? Nós usamos um aplicativo de detecção de canto para poder verificar que ave é. Usei também uma câmera Nikon com a lente 300 também, que é uma lente que vai numa distância muito grande, porque também tem disso, tem aves aqui no Jardim que elas não deixam o ser humano chegar a menos de 50 metros de distância de jeito nenhum. Então a gente tem contato aqui com muitas aves que não permite que o ser humano a menos de 50 metros chegue perto deles, que eles já voam logo. Então, por conta da visão, muitas aves aqui a olho nu a gente não consegue identificar, sabe? A gente só conseguiu fazer essa detecção tanto por conta do aplicativo de áudio gravando para saber exatamente o que era, como a partir da lente, né? Uma lente de zoom 300 que ela consegue fotografar uma distância muito grande e a gente conseguiu detectar essa quantidade. Mas certamente tem mais, viu?
Certamente porque tem lugares aqui no jardim que eu não consegui verificar as aves. Por exemplo, ali para baixo dos algodões tem uma mata lá um pouco mais fechada que eu não consegui verificar as aves de lá, né? Então, com certeza vai ter algumas aves ainda escondidas aí, mas pelo menos 215 dá para o pessoal do jardim entender que a gente tem uma diversidade natural muito grande, uma beleza muito grande, viu? Exatamente. Precisou de um trabalho minucioso para isso, professor. Foi, a gente faz esse trabalho, né? Primeiro eu comecei a pesquisa perguntando, né? Aí fui pegar na minha memória de quando criança das aves que eu conhecia, perguntei a algumas pessoas próximas. Um abraço a Bruno, do Bom Sucesso, viu? Bruno ajudou muito a gente. Os meninos da turma do 9º ano, lá do Bom Sucesso, de 2023. Eu consegui detectar muitas aves lá com a turma com eles. Um abraço, viu, pessoal? E depois eu vi que muitas aves eu só conseguiria detectar se eu tivesse algum equipamento que mostrasse alguma coisa, né? Então eu ia, fotografava e trazia para casa essas fotos, gravava os áudios, colocava nos aplicativos e ia pesquisar no site de aves, principalmente no Wikiaves, viu? Quem gosta de aves, dê uma olhada lá no Wikiaves, que é um site que tem aves do Brasil inteiro, é lindo aquele site. Então eu ia comparar as fotos e verificar que ave era aquela, as características, e no trabalho eu coloco, além das fotos, as características alimentares e de reprodução dessas aves, para a gente ter um pouquinho mais de conhecimento, porque tem muitas aves interessantes em jardim, viu? Agora 12 horas mais 39 minutos. Agora 12 horas mais 39 minutos, você conectado conosco no Jardim FM Notícias. Hoje, quarta, 10 de junho de 2026. Muita gente sintonizada em sinal direto pelo rádio, mesmo pelos aplicativos de rádio em todo o Brasil. Aqui com o professor José Márcio da Silva, que é professor da Rede Pública Municipal, é escritor, historiador, pesquisador, artista plástico e é um dos representantes da Associação de Resgate Histórico e Cultural de Jardim Arreíja, cujo livro Tomo 3, que fala sobre os artistas, será apresentado amanhã, quinta 11, no ICC, Instituto Cultural do Cariri. Importante memória sobre os artistas jardinenses, os que se foram e os que ficaram. Falando em artistas, abraçar nosso amigo Saracura, Zé Dilson Lasqueira do Forró, demais o Demar Belisário, os organizadores do 15º Encontro dos Jardinenses em São Bernardo do Campo, com data prevista para 6 de setembro, e que justamente mantendo a tradição de valorizar o artista da terra, vai ter três artistas no palco do 15º Encontro dos Jardinenses em São Bernardo do Campo, dia 6 de setembro, né, véspera do feriado de 7 de setembro, lá na Praça do Misurro, reunindo nada mais, nada menos do que o rei da seresta, Afonso Elias. Isso mesmo. O melhor vaqueiro do ano, Fábio Solon, e nada mais, nada menos do que a voz inconfundível de Zezinho Filho. Professor, então agradecer, deixa eu abraçar aqui os amigos que estão do outro lado do rádio, inclusive, saudando você. A Sônia e o Basílio estão na Carnaúba, em Jati, dizendo abraços ao professor Márcio. Exatamente. Maestro Antônio Marcos Linhares, sempre ligadinho com a gente, um forte abraço. Mandando aquele abraço para você também, tá bom? Assim como tantos outros amigos. A exemplo do Leandro, que diz parabéns ao professor Márcio, dentre outras manifestações. Tudo isso vem trazer alegria, né, professor? Alegria sempre. Com certeza, Aldemir. Recordando uma frase que você falou agora no começo da entrevista, você falou de há 100 anos atrás. Olha, pessoal, eu falei que a nossa cidade está trabalhando para a autodestruição, mas não foi sempre assim, não. Todos os anos é lançado o perfil dos municípios do estado do Ceará, todos os anos.
E já faz muito tempo que esse perfil é lançado. Ele era lançado primeiro pelo Império, na época de Dom Pedro II, e depois continuou os presidentes das províncias e depois governador do estado. Então o Jardim participou de muitos momentos de violência, muita turbulência, mas nada disso nunca atrapalhou o desenvolvimento de Jardim. Até 1910, o perfil dos municípios do estado do Ceará, ele elege Jardim oficialmente em 1910 como um dos municípios mais promissores para o desenvolvimento do estado do Ceará. Isso está lá registrado. Eu tenho um livro falando sobre isso, né, que tem a pesquisa e está lá no perfil. Vocês podem encontrar na Biblioteca Nacional o próprio governo do estado reconhecendo Jardim como uma das cidades mais promissoras para se desenvolver no estado do Ceará. Lá no Senado Federal também tem um documento oficial registrado por um ministro do Império que passou aqui em Jardim, que ele reconhecia a população de Jardim como uma das populações mais unidas e fraternas e familiares que ele já encontrou. E como é que a gente se destrui, se mudou tanto desse jeito? O estado do Ceará reconhecia a gente como um dos municípios mais promissor para desenvolver. O Império reconhecia a gente como uma das comunidades mais unidas e fraternas. E como foi que a gente mudou? Tem uma data, pessoal, para a mudança da nossa cidade, 1912, exatamente 1912. Quando o presidente da província, Nogueira Scioli, saiu, foi derrubado do cargo, entrou Franco Rabelo e ele mudou toda a estrutura política do estado do Ceará. Mudou por todo canto. Todas as cidades foi mudada. E aqui em Jardim também foi mudada, só que causou um mal-estar tão grande entre as pessoas que estavam e as que saíram. Foi promovido atos de perseguição e violência tão absurdamente dentro da nossa cidade que esse mal-estar e essas violências, elas perduram até hoje. As nossas lamentações, os nossos sonhos, os nossos anseios, não é? Por sobre esta Jardim tão amada e querida, a quem titulo A Concha Maravilhosa do Cariri, e que certamente tem muito a se desenvolver e crescer, não é? Mas isso certamente dependerá das novas gerações, dessa turma que está aí se formando, se constituindo, das novas famílias. Precisam mais do que nunca entender, professor, que depende dessa turma nova que está aí. É isso mesmo, professor? Olha, você falou aí da questão das turmas que estão se formando agora e das novas gerações, e a gente falou a respeito de como o Jardim se boicota e se autodestrói. Você me chamou aqui para a gente falar num momento oportuno aí adiante sobre a educação de Jardim, mas eu gostaria de aproveitar a sua fala para adiantar já uma coisa a respeito da educação de Jardim. É que assim, quando eu estudava, desde o terceiro ano, que eu fazia o terceiro ano, a gente treinava redação. Você treinava redação na escola naturalmente, você passou no vestibular da primeira vez. Eu passei no vestibular da primeira vez. Centenas e milhares de cidadãos que cursaram o vestibular, faculdade aqui, passaram da primeira vez. Só que a gente tem, ultimamente, uma quantidade muito grande de jovens que faz 1, 2, 3, 4 vezes e não consegue, e os pais ficam perguntando: meu Deus, por que é que meu filho não passa no vestibular? Por que é que meu filho não está tirando uma boa nota no Enem para entrar numa faculdade? Pessoal, eu tenho uma resposta para isso. Eu sou professor há 27 anos no município e eu digo a vocês, vocês pais que estão me ouvindo agora, presta atenção. As escolas de Jardim foi retirada a redação dissertativa das escolas. Então, o Enem, para os meninos conseguirem uma boa bolsa de estudo, é uma dissertação argumentativa. Tá certo? Para os meninos conseguir passar nos vestibular, ele tem que ter habilidade numa dissertação argumentativa. E esse tipo de texto foi tirado das escolas de Jardim há mais de 10 anos. Então nós temos uma grande quantidade de jovens inteligentes que entram na escola técnica e entram no Adalto Bezerra sem habilidade alguma na dissertação argumentativa, porque foi retirado das escolas. E os meninos não conseguem desenvolver essa capacidade de escrita da dissertação argumentativa a tempo de conseguir fazer uma boa prova no Enem e nem nos vestibular. E fica aí muita gente desistindo porque tenta e não consegue. E o problema é porque foi retirado das escolas. Eu sou professor há 27 anos, eu estou dentro da sala de aula, eu sei o que é que eu estou dizendo. Eu conversei com professores de diversas escolas, conversei com pais, com mães, conversei com muita gente para eu dizer isso que eu estou dizendo a vocês. Então, vocês, pais e mães que estão me ouvindo,
que tem seus filhos, vá lá e pergunte por que aqui não está sendo colocado, mas há mais de 10 anos em Jardim, a dissertação no currículo escolar dos meninos, que eles não estão treinando mais, não está sendo treinado, e isso está dando um prejuízo muito grande para muitos jovens do nosso município. Pois é. Dizem que o desenvolvimento de toda e qualquer cidade passa pelo processo educativo, que começa em casa, que passa pela escola e volta para casa e se espraia no seio da sociedade, não é isso? Eu já de antemão já coloco a resposta para vocês, pais, que a nossa cidade tem uma obsessão doentia com SPAES, viu? A cidade é uma obsessão doentia com SPAES. Então, todo tipo de coisa que é relativo ao SPAES aqui tenta se trabalhar, mas nada do que seja relativo, que esteja fora dos padrões do SPAES é retirado. Então, a dissertação argumentativa é a principal porta de entrada dos filhos de vocês, de meus filhos também, para o vestibular e para o Enem, mas é retirado porque a dissertação argumentativa não é cobrada nas avaliações do SPAES. O problema é isso, viu? Perfeitamente. Mas um dia a gente chega lá, professor, sem dúvidas, né? 12h53, obrigado, professor. Ademir, eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade. Você tem um trabalho incrível na cidade e você está dando voz e vez à população. Isso é absurdamente incrível e tem que ser reconhecido, viu? Meus parabéns a você, o seu trabalho, e muito obrigado pela oportunidade, viu? A professora Serlinha Luciano disse: boa tarde, gente boa. Professor José Márcio precisa vir mais vezes a esse programa. Uma verdadeira aula, na verdade. Super amei. A Serlinha Luciana. Abraço, professora. E extensiva aos demais professores, não é isso? Conectados conosco no Jardim FM Notícias. Momentos como esse, professor, que nos enchem o coração de alegria, por sabermos que, ainda que não seja reconhecido, estamos dando a nossa melhor contribuição, tá bom? Parabéns para você por termos a oportunidade de descobrirmos esse cara excepcional e valiosíssimo para a história do nosso município. Eu tenho certeza que muitos livros serão escritos por você, tal como os que já foram, e muitos outros serão escritos sobre você. E quiçá sobre nós, né, professor? Eu não sei, nós já estamos deixando nosso trabalho registrado em Ademir. Vai que não acontece, o trabalho da gente já está registrado, né? Mas pelo menos vamos tentar contribuir o máximo possível com a nossa cidade, porque é a nossa cidade do coração, é a nossa cidade de nascimento, e igual a gente tem amor pela casa da gente, a gente também tem amor pro nosso município, que é o lugar que Deus escolheu pra gente nascer, viu? Exato. Por isso, mais uma vez, obrigado. São 12h56. Eu passaria o dia todinho nessa brincadeira boa aqui. Deixa eu abraçar meu querido Hélio Lima, está por aqui. Filho de Chico Pedro, não é? O Hélio, que é uma das figuras impolutas da comunicação de Jardim, por dominar as técnicas por trás dos bastidores, viu, professor? Exatamente. O homem sabe, né? Aprendeu desde menino, né? Entende tudo de rádio, especialmente a parte técnica, estrutural, não é? Conhece muito sobre tecnologia, é um dos nomes mais importantes do Cariri hoje. Hélio Lima. O pai dele está no livro, né? O pai dele está no livro, né? Não é, Márcio? Exatamente. Lá no Hall dos Músicos, isso, Márcio? Eu entrevistei com o pai dele. O Chico Pedro? Exatamente. Da banda de música? Isso. Exato. Pois é. Tem o professor Jossi, né? O professor Jossi, que é uma figura importante da educação jardinense, professor Jossi, irmão de Hélio, né? O filho de Hélio hoje, aquele que passou pela cirurgia do coração, está no exército, já é cabo. Aí. Entendeu? Exatamente, teve que abandonar a bola, né, Hélio? Justamente porque nos testes posteriores precisou, logicamente, recuar dessa condição, mas está cursando direito, é um meu colega de profissão, né? E qual é o nome dele, Hélio? Alisson Cauã. Veja só que maravilha. Será um operador do direito
e já é cabo do Exército. Que coisa maravilhosa. Parabéns, Hélio. Foi muito salutar, tanta gente boa que ajudou quando Hélio estava nessa luta, nessa labuta, porque de repente, não mais que de repente, o Alisson Cauã apareceu com um problema cardíaco e era 50 mil ou nada, né? Mas graças a Deus vieram muitos colaboradores e deu tudo certo, graças a Deus, né? Falando em colaboração, lembrar que o nosso amigo Tadeu Quezado precisa de pelo menos 22 mil reais para fazer a cirurgia do olho. Tem muita gente colaborando. Ontem mesmo uma senhora aqui, vizinho, me abordou no meio da rua e disse: Aldemir, eu não sei quem mas ouvi você falando, entregue essa colaboração simples aqui ao Tadeu, né, num envelopezinho. É muito gracioso isso. Falar de bondade, falar de solidariedade, falar de coração bom. A gente precisa, né, professor, de pessoas de bom coração. Precisa sim, Aldemir. Tadeu Quezado, ele contribuiu com a gente na Feira Cultural, deu todo apoio. O cara é incrível, um ser humano incrível. Então, ele merece realmente nossa ajuda, nossa contribuição. Você falou aí no irmão de Hélio, Jacimilson, que é Chico Pedro, né? O pai de Hélio está aqui. Ele está no nosso livro, ele deu uma entrevista, né, para falar, e eu tenho um agradecimento especial para Jacimilson, foi meu colega de aula, foi um professor colega de escola também, e que no meu primeiro trabalho, que foi a Cidade Ilustrada, né, História Ilustrada que eu fiz, e mostrei na Secretaria de Cultura, mostrei em várias secretarias aqui do município Rascunho, e ninguém deu a mínima. Eu digo, cara, como é que a gente faz um trabalho desse? E ninguém liga, e foi o meu primeiro trabalho que foi feito, e Jacimilson viu e disse: rapaz, que coisa boa, Márcio, vamos publicar. Eu achei como, Jacimilson, né? E foi Jacimilson que deu todo o encaminhamento e o norte para esse trabalho ser publicado, viu? Então, meu agradecimento a ele, viu? Perfeito. Gratidão, professor. Agora 12 horas mais 59 minutos, meio-dia e 59. Que momento espetacular, professor. Sem dúvidas, né, conversar com Vossa Excelência mesmo inenarrável. A gente aprende, né? Eu já fico aqui na torcida pelo próximo tema e pela próxima oportunidade para a gente se encontrar aqui nos estúdios da Jardim FM. Forte abraço, que Deus te abençoe. Muito obrigado, Aldemir. Amém, viu?